Olá pessoal, tudo bem? Iniciando o comentário de fechamento desta quinta-feira, dia 4 de fevereiro de 2016. Aqui com vocês, Fábio Figueiredo trazendo os movimentos, atualizações dos modelos operados e também à disposição para a interação com o pessoal que nos acompanha ao vivo no nosso site, leandrostormer.com.br. Você já sabe que o local para isso fica abaixo do vídeo. Você será direcionado para uma página e aí poderá então enviar as perguntas. Quem acompanha através do YouTube, né, através da gravação, primeiramente, se ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se para que então você possa receber o nosso material em primeira mão assim que a gente fizer o upload de alguma coisa nesse sentido. E se faltou algum papel na avaliação que foi aqui colocada, interaja comigo no chat que fica abaixo. Ok? Muito bem. Então eu inicio falando do Ibovespa e em seguida a gente coloca a situação dos ativos. Interaja comigo no chat que fica abaixo. A princípio o áudio e vídeo está tudo ok, então a gente pode iniciar. Legal. Então, na tela o Ibovespa, que vai fazendo um movimento bastante relevante, né? Temos aí o Ibov fazendo um pivô de alta no gráfico diário, um zigue-zague ascendente. Temos sim o Ibov ultrapassando o topo anterior, tá? Esse movimento acontece com volume acima da média, tá? Abre-se uma simetria bastante altista no gráfico diário do Ibov, tá? E as coisas começam a ficar bem interessantes do ponto de vista bullish. No entanto, dentro da nossa abordagem, falta a média móvel de 21 virar para cima para que esse pivô seja de fato lido, né, como um pivô de reversão. Tá? Tecnicamente falando, o Ibov agora está limpo e livre para a busca da resistência que fica aqui nos fundos anteriores, né, o que desencadeou essa queda mais abrupta ali na faixa dos 44 mil pontos, aonde também passa a LTB secundária, né, que é essa, que vem lá do meio do ano passado, a LTB do canal de baixa. Então tá aí o Ibovespa fazendo um bom movimento. No gráfico semanal tivemos a superação da máxima da semana passada. Abre-se espaço agora para o teste da busca, para a busca da média móvel de 21 semanas, que também, assim com o passar do tempo, vai chegar ali na faixa dos 44 mil pontos. Tende a chegar naquele patamar. Tá? No intraday do dia de hoje, tivemos o índice futuro abrindo em gap de alta, formando aí uma movimentação lateral. Tá? Bem limpa essa movimentação. Quem conhece o Setup 3 montou posição aqui nesse rompimento. Tá? O stop ficou posicionado abaixo do candle anterior. O mercado atingiu a realização parcial logo acima e em seguida o high low conduziu o trade e o trade foi encerrado por volta das 2h30. Uma bonita operação no índice. Quem acompanhou o LS Live, a gente também posicionou uma operação exatamente na superação dessa máxima. O pessoal que está aí e acompanhou o LS Live lembra da operação que a gente trabalhou aqui, né, na superação da máxima do candle que tocou a mínima do dia. Quem pegou naquele ponto entrou num ponto, um patamar mais interessante ainda. Tá? Então, após a formação de topo por volta das 2 da tarde, o mercado testou o topo anterior como suporte e ficou de lado até então. O dólar, né, temos aí na tela o gráfico diário da moeda americana, vai sentindo uma linha de referência aqui de um possível alargamento, tá, que começa a ganhar forma no gráfico diário. Tá? A expectativa no curtíssimo prazo, se a máxima de hoje for superada, é de alguma recuperação. Tá? A gente tem os preços não tão distantes da média, né? Veja, o índice de afastamento é 16%. Tá? Embora há uma conotação aí de movimento mais lateral no dólar, no gráfico diário, apesar da LTA aqui ter sido perdida, né? Quem sabe a LTA venha a ser testada agora como resistência, talvez um movimento parecido com esse venha a acontecer. Tá? No intraday, o WDOH16, hoje foi gerar a operação aqui no romeno da linha d'água, mas já era 5h15, então não trabalhamos a operação. Que bom, né? Porque o dólar acabou sentindo a linha de referência aqui do canal de alta como resistência. Então a gente tem uma certa tolerância para aceitar day trades, né? Até por volta das 4h30, o horário ideal, né? No máximo, exagerando. Tá? Até porque depois transformar um day trade
dá mais um inimigo pro day trade, né, que é o tempo. Aí as coisas ficam mais complexas ainda. Então no dólar não tivemos nenhum perfeito enquadramento. No entanto, também na LS Live a gente colocou uma venda aqui, né? No teste da resistência dada pela máxima do dia, qualquer mínima perdida, ela teria sido acionada aqui nesse ponto. Legal. O juro futuro, DI1 F17, vai sentir na LTA aqui dos fundos do ano passado. Como suporte, expectativa é de movimento lateral, que vai ganhando corpo. Veja aí o gráfico de 120 minutos, começa a se desenhar um retângulo, uma coisa parecida com isso. A tendência é de baixa nesse contrato. O milho, CCMH16, leve queda. Quem opera por média móvel de 9, deixa eu colocar aqui a média móvel de 9 que eu apaguei. Média exponencial. Ela continua virada para cima, tá? Então não tem por que fechar a operação. Lembrando que opera por esse modelo. O boi hoje fez um bom movimento de alta. Tá? Quem está levando posição por média móvel de 9 segue ainda posicionado. Rompimento de R$155. Abre espaço para mais altas. Aqui no gráfico não ajustado, o gráfico perpétuo, melhor dizendo, a gente tem R$155 como objetivo e logo em seguida 155,60, perdão, e R$156,25. Tá, então o gráfico do dólar. Coloco agora as atualizações dentro dos modelos operados. Começo pela BRML3, tá? Operação que estava aberta na compra, foi aberta no dia 29, uma meia posição. Hoje o mercado tocou a realização parcial em 12,25. A partir de agora a gente já pode pegar um stop e conduzir a partir de cada nova mínima mais alta. Tá? Então PDGR, movimento muito bonito, o mercado consegue romper o topo anterior e vai em busca agora das próximas resistências no diário 12,88, próximo patamar de obstáculo. Reside é uma outra posição que está aberta, né? Um trade que foi dado no dia 20, posição essa que chegou aí a mercado, né? Dá mais de 108% de lucro na segunda posição. Sem dúvida, acredito ser essa operação percentual com maior retorno. Conduzimos agora com stop em cada nova mínima. Então stop por hora em R$3,50. Se amanhã o mercado ali encerrar, ainda assim a posição encerrada com 60% de ganho. A segunda posição é claro. Tá? Então tradeaço aí na Reside, que demorou para andar, né? Deu um calor, ficou de lado aqui, até que resolveu acordar. Tá? Além disso, há uma posição aberta em Light, uma venda, está no 0 a 0, muito próximo ao ponto de entrada, venda que foi dada no dia 2, stop está acima da máxima desse candle. Seguimos com a posição aberta. Feito. Vamos comentar os destaques? Então eu começo aqui pelos bancos. E FNC, assim como IBOV, também vai zigue-zagueando para cima, porém a diferença é que o FNC não vai fechando acima do topo anterior, enquanto o IBOVESPA consegue fechar acima. Tá? FNC logo acima já tem resistência dada pelo fundo aqui desse retângulo que a gente veio acompanhando. A média móvel aqui no FNC, que é o índice do setor financeiro, né? Percebam, ela ainda não virou para cima, né? Está muito próximo de virar para cima. Assim que isso acontecer, já poderemos enquadrar o setor bancário dentro de uma tendência de alta. No setor, a maior parte dos ativos a gente pode colocar como destaques, né? Primeiro, ABCB, né? Chegou a estar subindo aí mais de 5%, fechou com 2%, no entanto tocando uma zona de resistência no gráfico diário. Itube 4, tá? Também devolveu um pouco agora no finalzinho do pregão, chegou a estar subindo mais de 3,5%. Né? Itaúsa também, forte alta no dia, quer dizer, chegou a apresentar uma forte alta, fechou com uma alta razoável. Banco do Brasil vai caminhando para o teste do topo anterior. BBDC4, né? Mais de 5% de alta. BBDC4, inclusive, que aqui no mensal, né, vai passando para cima da máxima do candle anterior. O candle anterior que tinha fechado abaixo do suportão lá na faixa dos 19. Então isso aqui abre o cenário deste rompimento ser apenas um rompimento falso. Tá? Tanto o BBDC4 quanto o BBDC3 aí, fortes movimentos no dia. Banrisul, ao contrário dos outros papéis que a gente viu, deixou um pivô de alta bem claro aí no diário. No entanto, a média móvel de 21 ainda não virou para cima também. Tá? E Santander
Também zigue-zagueia para cima. Falta a média de 21 virar para confirmar o pivô. Coloco a situação das educacionais, né? A NIM devolveu um pouco do movimento aí no finalzinho do pregão, mas ainda tem espaço, né? Até a próxima resistência relevante fica em R$ 13,70. A CROT, ao contrário, demonstrou um pouquinho mais de força. Resistência objetiva fica lá no gap em 10,60. Entre 10,60 e 10,90 a gente tem a resistência do papel. Ok? Muito bem. Deixa eu colocar a situação de Vale. Outro papel que pivotou no gráfico diário. Vale, inclusive, com gap. Então, quem opera gap de fuga, a superação da máxima de hoje, confirma esse sinal. Tanto a Vale 5, quanto a Vale 3, quanto a própria BRAP. Tá? Papéis aí muito bonitos, que tem simetria limpa no gráfico diário. Papéis que caíram em linha reta. Olha o lado esquerdo aqui de Vale 3, resistência que presta só lá em cima. Só na faixa dos 13,50. Ok? Vale 5 não é muito diferente. Olhamos para o lado esquerdo, procuramos resistência, não achamos, só lá que tem o ponto de inflexão. Tá? Então quem trabalha com análise técnica clássica aceita sinais mais discricionários. Há um ponto de entrada sim na Vale, seja hoje ou amanhã na superação da máxima. Ok? O que mais? Siderurgia, coloca a situação de CSN, boa alta no dia. Tá? Boa alta de quase 10%. Gerdau, GGBR, também teve uma alta relevante e importante. Se a gente olha para o lado esquerdo aqui de Gerdau, procuramos resistência. Ok, tem a resistência dada aqui pelo fundinho anterior, né? Mas se a gente vai assumir simetria, né, que é espelhar o último movimento, a gente vai ver que só tem resistência lá em cima, lá na faixa dos 6 e pouco, né? Entre 6,20 e 6,80. E a Uzi Minas também teve uma boa alta percentual, que é um papel cotado em... Virou a bicheira, né? Coitada da Uzi Minas. Bom, agora alguns destaques. Coloco rapidamente aqui a Ambev, que vai caminhando aí para o rompimento do topo anterior, no gráfico diário. JHSF3, papel muito bonito também. Chegou a romper aqui um pivô de alta, mas deixou um candle feio, né? A gente até poderia estudar uma posição, embora o volume é baixo desse ativo. Tá? Então, somente para posições mais longas é que ficaria tranquilo estudar algum trade nesse papel. Tá? Lelis, papel que chegou a estar subindo em mais de 40%, vai fechando com alta de 12%. Tá? Candle fora da banda, bem distante da média. Sugere algum retorno à média a partir da violação da mínima de hoje. MYPK, candle de força em fundo, muito próxima também de acionar um pivô de alta. Acima disso, simetria limpa. Né? O papel que eu venho falando aqui, né, um papel que também não tem tanta liquidez, que é OFSA3, ouro fino, trabalhava dentro de um canal, rompeu o canal para cima e hoje renova suas máximas. A gente pode pegar esse canal aqui, duplicar ele e observar a nova rota de movimentação do papel. PDG, papel que a gente também colocou aí alguns pregões atrás, tá? Não estava enquadrada, que daria para ter fechado um olho, né? Mas não se enquadrou exatamente no modelo de rompimento que a gente segue de maneira objetiva, mas quem acompanha o farol sabe que foi enquadrado esse rompimento, né? Dentro da abordagem do BISI, que aceita mais esse tipo de movimento. O papel hoje fez uma barra bem forte, depois de alguns dias de alta, um volume, então tudo para ser uma barra de exaustão de curtíssimo prazo. Tá? Não tem por que comprar agora, quem não entrou tem que esperar alguma correção. Marco Polo, renovando as máximas, tá? Aí no gráfico diário. A gente tinha colocado aqui no gráfico semanal que o papel tinha um canalzinho de alta, né? Para lá que o mercado está indo, lá em busca da linha de referência. E é isso. Tá? Esses foram os destaques. Antes de abrir para interação, deixa eu mostrar para vocês aqui que hoje eu postei o Visão. O Visão, para quem não sabe, é o nosso relatório com os papéis que se movimentaram e que estão interessantes para o mês que está entrando, né, que se movimentaram no mês passado e que
tem boas perspectivas para o mês. Tá? Então aqui foi referente ao mês de janeiro, né? Então fica o convite para ler. Foi uma visão que deu muito trabalho para fazer, né? Tem muito gráfico aqui. Eu me dei o trabalho de buscar a relação do dólar com todas as moedas mais líquidas, né? Então aqui o ien, o dólar contra o ien japonês, o dólar americano contra o dólar canadense, contra o yuan chinês, contra o peso mexicano, contra o euro, contra o rublo, contra o dólar australiano, tá? Então para mostrar que mundialmente o dólar está perdendo força. Aquela ideia que a gente já vem falando, né? Mais algumas leituras aqui sobre o juro futuro, o spread dos contratos. Ficou bem legal, tá? E eu busquei todos os ativos, tá, que tem alguma liquidez e que possuem cenários interessantes de prazo maior. Tá? Então, Braskem, CPLE, COSAN, CSNA3, né? Vários papéis e todas com sua simetria. A maior parte dos papéis aí com as simetrias traçadas. Tá? Então, gráficos bem interativos que permitem uma visualização bem ampla de quais são os movimentos esperados aí para os ativos que aqui são comentados. Eu vou deixar o link para acesso a esse artigo no chat para quem está acompanhando ao vivo e quem acompanha a gravação, né, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Entendido? Então eu peço que quem lê o artigo, se quiser e puder, né, deixar aqui seu comentário, se faltou algum papel ou até o feedback, né, que esse aqui é o novo formato que eu estou testando. Eu acredito que ficou melhor assim. Tá? Então deixa aqui seu feedback, se gostou, clica aqui nas estrelinhas para me deixar motivado a escrever. Tá? Bom, feito isso, deixa eu botar o link aqui pro pessoal. Aí, agora sim a gente pode conversar. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Humberto coloca, Vlad, sei que vocês fazem ótimas análises por simetria, no caso do Ecor. A simetria tem alvo no 7, pode confirmar? Claro, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico da Ecor. Então, eu gosto, quando vou falar de simetria, Humberto, afastar o gráfico. Tá? Tirar todas as linhas, para eu não ter viés, tá? Do que eu estava pensando no passado, para ficar com pensamento puro. Então eu começo aqui pelo gráfico mensal. O último candle me traz alguma expectativa mais importante? Primeiramente, aqui nesse caso da Record, não necessariamente, né? Porque não toca nenhuma zona de suporte e o candle em si não é um candle de reversão no mensal. Então eu já passaria em linha reta. No semanal, no entanto, a gente teve aqui um candle que lembra um Twin Towers, né? Lembra um Twin Towers, que teve a máxima superada. Ou seja, então a gente poderia olhar aqui para o nosso lado esquerdo, no semanal, e observar que esse movimento de queda aqui, se espelhado a partir de então, de fato, teria alvo ali na zona dos R$7. Para ser mais exato, 7,13. Tá? Então aqui a gente vai refinando a leitura. Ó. Então aqui em 7,06 a gente tem esse topo e esse fundo. Tá? Se a gente for projetar no tempo, a gente simplesmente pega o tamanho aqui dessa perna de queda, né? E mensura que o alvo no tempo seria então aqui. Vamos ver quantas semanas para frente? Vamos ver. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 semanas. Então seria na semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seria lá no final de abril. Então aqui a gente pode colocar lá dia 30 de abril. 29 de abril. Tá? Esse seria o movimento esperado aí para a Ecor. Entendido? Ah, Fábio, mas eu tenho uma LTB aqui. Essa LTB não pode atrapalhar? Pode. Aí o que nós vamos fazer? Coloca o FR de 14 e vê se a gente tem alguma divergência. Um Advanced Breakup. E veja, a gente já teve um Advanced Breakup. A mesma LTB do indicador já foi rompida. Não só rompida, mas testada por baixo. Então aqui está a confirmação do Advanced Breakup. Entendeu?
Ou seja, essa LTB aqui ela deve ser ultrapassada. O mercado deve buscar então a próxima LTB, que seria qual? A gente vai buscar ela, tá aqui, ó, a próxima tá aqui. Ou seja, se o mercado conseguir se livrar desse ponto aqui, o próximo objetivo simétrico ficaria lá na LTB mais longa. Para quando isso? Bom, a gente pode pegar e mensurar daqui até aqui. E aí nós vamos descobrir, ó, que o gráfico nem chega lá, né? Falta bastante coisa. Tá? Entendeu, Humberto? Pegou a sacada? Então é isso. Ó, o Maguito também já estava de olho aqui, né? No Advanced Breakup e tudo mais. Então, mesma avaliação que eu fiz aqui, o Maguito também estava de olho. Tá, o Neto disse para eu dar um feedback pro áudio do Busy aqui, do Farol. Vou dar sim, Neto, fica tranquilo. A questão é que a gente está tentando trocar, né? Botar microfones mais profissionais e tudo mais. A gente não se achou ainda, né? Com a marca, a gente comprou microfones novos, mas não se achamos aqui, não ficou legal. Então, tanto que eu voltei pro meu headset e parece ter ficado melhor, né? O Mazola coloca Rente 3. Obrigado, comente pelo OBV. Então, Rente 3 no gráfico diário. Então, tá aí. Deixa eu limpar esse gráfico aqui. Então, tá aí, Rente 3. Sentiu a mínima do ano passado como suporte. Tá? Mais fácil ser vista aí no gráfico semanal. Inclusive, no semanal deixou um piercing pattern, né, que é um padrão de reversão dos candles. Ok? Tem divergência de alta no FR? Acho que tem, olha ali. Então, fundos mais altos no indicador e mais baixos no preço. Tá? Então, é um sinal bem confiável. Se a gente olha para o lado esquerdo do gráfico, aqui estou olhando o gráfico semanal, tá? Eu procuro resistências, eu vejo que a próxima resistência estaria lá na faixa dos R$29. Olha que interessante, aqui em 29 eu tenho esse topo, afasto mais, eu tenho esse fundo, eu tenho esse fundo aqui de 2012, eu tenho esses topos aqui de 2011, então olha que ponto forte esse patamar aqui para a Rente 3. Né? Então todo mundo que está montando compra aqui deve ficar de olho naquele patamar para fechar, né? Ou pelo menos ajustar seus stops naquele ponto. Tá? Em relação ao OBV, eu costumo olhar o OBV quando eu tenho uma congestão mazola. Tá? E aí eu olho, dou uma olhadinha no OBV para ver se o OBV já rompeu ou não. Por exemplo, vamos pegar aqui SMTO3, que eu sei que tem uma congestão. Vou botar um gráfico semanal, ó, que não se livrou do topo anterior. Então aqui a gente pode dar uma olhadinha no OBV, tá? E observar que o OBV já rompeu ou não rompeu o topo anterior. Ó, o OBV já rompeu. Viu só? O que isso quer dizer? Que os preços devem sim romper o topo histórico. Pela leitura do OBV, é isso. Tá? Valeu, Mazola. Um abraço. Os que gostou aqui da abordagem do dólar e dos ativos. Boa, Mazola. Obrigado. Então, aqui o Júlio também já tinha pedido sobre Ecor, né? A gente já respondeu sobre Ecor, mas ele pediu para eu dar um foco no gráfico diário. O problema é que não ficou muito limpo aqui, Júlio. Um ponto de entrada no diário, né? Foi um zigue-zague muito tênue de se ver, né? Eu tenho que espremer o olho aqui para ver que isso aqui foi um topo, que isso aqui foi um fundo, né? Não ficou tão fácil de identificar a entrada. A entrada mais clara foi pelo semanal, né? Na superação da máxima da semana passada. Só que aí é position, né? Não é swing trade, tá? O Carlinho diz que não está conseguindo abrir os gráficos. Leio visão mais os gráficos e o espaço da mensagem não consigo inserir. Ué, Carlinhos, eu acho que é o teu leitor, né? O teu browser. Não sei se você está usando o Internet Explorer, alguma coisa assim, porque tá ok, ó. Clico aqui no gráfico, ele abre a tela, ó. Não tem erro.
tenta usar o outro browser. Eu estou usando aqui o Google Chrome e está funcionando bonitinho. Tá? Aí a curva de juros. Aqui eu peguei o spread, né, dos contratos. O spread é a diferença, tá, dos contratos. Enfim, é para funcionar. Eu acho que é o teu browser. Muito bem. O Dil, Vlad, boa tarde. Pode repetir qual seria o topo do canal de baixo por volta dos 44 mil pontos? Seria o alvo simétrico do movimento no preço? Qual seria a simetria no tempo? Bom, vamos lá. Então, é difícil encontrar onde é que está o ponto no preço aqui da linha de tendência de baixa, Dil, porque depende de quando o mercado vai lá, né? Quanto mais o tempo passa, mais a LTB se aproxima, entendeu? Mais a LTB se aproxima. Se a gente for considerar a simetria, olha só, o mercado caiu praticamente em linha reta, né? Daqui do final de novembro até então. Então a simetria é essa. Ou seja, pela simetria, o Ibov voltaria lá para 48 mil pontos. Tá, mas e essa LTB, Fábio? Ela não vai incomodar os preços? Vou colocar um gráfico aqui de um pouquinho de prazo maior. Então, gráfico mensal. Aqui no gráfico mensal eu já estou abusando, né? E aqui não aparece. Então, olha só. Aqui não dá para traçar uma LTB, não faz muito sentido, tá? Porque ficou meio longo. Não faz muito sentido traçar essa LTB aqui. Vamos ver se no semanal faria sentido. A partir de quando que é? A partir de abril de 2015. Seria a partir daqui. No semanal até faria sentido a gente traçar a partir daqui, ó. E no semanal a LTB não foi rompida ainda. Então não dá para a gente afirmar que essa LTB aqui seria rompida. Por quê? Ou melhor, que essa LTB aqui seria rompida. Porque no semanal ainda não rompeu. Entendeu? Então tá um pouquinho. Não tá tão claro ainda essa simetria aqui. Quando as coisas ficam mais complexas, eu deixo de usar. Tá? Então pelo menos uma simetria parcial aqui daria para esperar. Pelo menos aqui até na faixa dos 44 mil pontos. Ó. Tá? Nessa faixa aqui. No tempo, a situação fica um pouquinho mais complexa. Tá? Existem várias técnicas para isso. A mais simples é simplesmente. A mais simples é pegar o tamanho da perna aqui no tempo e jogar para frente. Tá? Então, quantos dias levaria para esse movimento aqui ser completo no tempo? Ó, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dias. 14 dias úteis. Então, 1, 2, 3, 4. 4 mais 5, 9. 9 mais 5, 13. Né? Não, 9 mais 5, 14, que 13. Então seria dia 26 de fevereiro. Para o movimento no tempo ser atingido. Tá? Aqui, ó, dia 25 de fevereiro. Aí. Tá? Mas existem outras técnicas. Tá? Outras técnicas. Aquele livro do Storm lá no tempo eu acho muito legal. A Maria, coloca aqui a Sabesp Ambev, por favor. Obrigado, sou sua fã. Ó, obrigado, Maria. Bom, a Sabesp, na minha visão, Maria, é um dos papéis que eu acho mais bonitos assim para um prazo maior. Não eu, Fábio, a análise técnica me faz ver isso. Tá? Então, vamos botar um gráfico mais longo aqui, olha só. Esse aqui é o gráfico mensal da Sabesp. Inclusive, ela está aqui, né? Ela está aqui, ó, Sabesp. Cadê você? Ó, vamos ler o gráfico que eu coloquei na visão? Então, olha só. Dentro de canal de alta de longo prazo, a Sabesp ano passado tocou a LTA desse canal, deixou lá um candle comprador, subiu, testou resistência, voltou, testou novamente a LTA e mês passado o que a Sabesp fez? Rompeu o topo anterior. Rompeu a LTB de curto prazo ou de médio prazo e agora parece voltar a estar em sincronia com o canal de alta de longo prazo. Tá? Olha que interessante, se a gente projeta o tamanho dessa perna aqui, a partir desse fundo, olha lá onde é que está o alvo. Está lá em R$ 69,70 reais. Tá? E o que eu mais gosto da Sabesp é o seguinte, né? A gente pode colocar gráfico semanal e buscar entrada pela média móvel de 9. Inclusive deu entrada na semana passada. Né? No diário está muito próximo de romper o topo anterior e dar entrada para swing trader.
O que eu gosto dela é o seguinte, se eu coloco um gráfico de 180 dias, gráfico de 180 dias é o gráfico de 6 meses, é um gráfico que ninguém olha. Se vocês perceberem, eu gosto muito de gráficos bizarros, né? Gráficos que ninguém olha. Até no Visão eu coloco gráfico de 10 dias, gráficos nesse sentido. Tá? Eu uso muito gráfico de 90 minutos, 240 minutos também. Então olha só, a Sabesp ela ficou o quê? 2 anos? 2 anos caindo. 2 anos caindo. Né? 4 semestres em queda. E agora a gente está superando o quê? A máxima do último semestre. Ou seja, esse é um papel que tem tudo para voltar a subir. Tá? Então, se eu tivesse que escolher um papel para apostar aí para os próximos 6 meses, ou até o final do ano, quem sabe, é Sabesp. Tá? Eu gosto muito realmente de Sabesp. Tá? Ambev, no gráfico diário, é um papel que fez um movimento interessante. Veja bem, ela rompeu aqui em linha reta a LTB, descansou, e se eu coloco um gráfico de 240 minutos, fica mais fácil de observar o quê? Que uma bandeira de alta. A correção está um pouquinho aguda demais essa bandeira aqui, mas tá, vamos fechar um olho e dá para assumir, né? Ó, mastro, bandeira. Então a entrada foi hoje no meio do pregão, quando esse candle aqui fechou. Tá? Ou seja, pela bandeira, a gente pode pegar todo esse objetivo aqui e projetar a partir do fundo. Então o alvo ficaria lá em R$ 20,40. E olha que legal, o alvo ele casa com o topo da Ambev, de outubro do ano passado. Que é o topo histórico ou a impressão minha? É o topo histórico atual. Entendido? Então a Ambev tem tudo para ir lá para aquela faixa de preço. Tecnicamente falando. O Zico coloca, Vlad, comente Bradesco, vale uma compra apesar de estar esticada no diário, já reverteu a tendência para alta. Zero à direita, depende do seu prazo. Tá? Realmente, para swing trade ela está um pouquinho esticada, mas por exemplo, no mensal, para carregar para os próximos meses, é um papel que está dando entrada agora, deu hoje a entrada. Tá? Quando houve a superação da máxima do mês passado, confirmou que esse rompimento aqui para baixo foi um rompimento falso de Bradesco. Tá? Então, Bradesco, se a gente olha esse retângulo aqui, tem tudo para voltar lá para R$ 40. Isso seria um upside aí de 100%. Jesus Christ. Tá? Então, cara, no curtíssimo prazo é verdade, está um pouquinho esticada, mas para um prazo maior. Se você conseguir não olhar o mercado ou não ser influenciado pelo vai e vem dos preços, estuda a possibilidade, vê se faz sentido para ti ter Bradesco na sua carteira. O Afonso Júnior Ferronato diz o seguinte: Vlad, boa tarde. A bolsa subir e o dólar cair num dia até parece normal. Mas olhe tanto que o DI. Mas olhe o tanto que os juros, né, subiram e o ouro também. Tanto otimismo não combina com defesa nos juros e no ouro. Eu não entendi exatamente a tua pergunta, Afonso. Até porque os juros estão caindo, né? Esse ano aí, o juro que vence lá em 2017 já caiu 8%. Tá? O de 2019 já caiu 5 e pouco. 2021, 4%. Então os juros estão caindo. O mercado está sinalizando que o governo não vai aumentar a taxa de juros. Pelo menos esse ano. Tá? Pelo menos esse ano o governo não vai aumentar. Não é à toa que o DI F17 está lá em 12,5. Tá? Tá indo em busca do DI atual. Quanto que está o DI atual? Vamos lá ver no site da CETIP. Ó, sai da CETIP. Ó, tá 14 e 13. Tá? Essa aqui é a taxa DI de um dia. Tá? Então, se o DI futuro, né, ficar aqui por volta dos 14,50, isso que seria um indicativo que na próxima reunião o Bacen aumentaria mais 0,25. Tá? Então a gente tem que ver como é que o mercado se comporta. No momento, o indicativo é que o mercado não espera elevação da taxa de juros para esse ano, por momento. E quanto ao ouro, faltou a gente comentar o ouro, né? OZ1D. Vou botar um gráfico semanal aqui para ficar mais simples, né? Veja bem, que o ouro está demonstrando fraqueza. Como assim, Fábio? Demonstrando fraqueza, se a tendência ainda é de alta. Por que está demonstrando fraqueza?
Porque o último topo do dólar foi abaixo do topo anterior. Então isso aqui me lembra o contrato do dólar. Lembra o dólar? Ó. Lembra ou não lembra? Tá? E o ouro, se a gente coloca o IFR, assim como o dólar no gráfico semanal, ele já perdeu a sua LTA. Ou seja, aqui nós já temos um Advanced Breakdown. E agora o ouro está tocando por baixo aqui a antiga linha de tendência. Não só isso, também temos uma divergência de baixa. Então, enquanto os últimos topos aqui foram mais altos, né? O ouro fez topos mais baixos. Então, na realidade, o mercado está precificando uma saída de reserva de valor e entrada em mercados de risco. Tá? Enquanto todo mundo dizia que o 2016 ia ser o fim do mundo, o pior ano da história, para a Bolsa não parece. Tá? Para a Bolsa não parece. Tanto que o Ibovespa está querendo reverter a tendência agora. Né? O Afonso colocou aqui algumas questões. Aqui. Eu não entendi exatamente o que você quer, Afonso. Desculpa, não entendi exatamente qual foi a tua pergunta. Então, só fiz um comentário geral sobre o juro e um comentário geral sobre o ouro. Tá? Deixa eu ver como é que está meu tempo. Vamos exagerar hoje? Vamos falar bastante? Vamos falar bastante? Então vamos. Tem bastante pergunta aqui. Seguir o barco. O Fábio, né, meu xará. SUS B5 teria uma compra contra a tendência apesar da sombra? Cara, SUS B5 para mim, na minha visão, tá muito próximo de um fundo. Olha o gráfico mensal desse papel. Tocando LTA, cara, de longo prazo. Não só LTA, tá tocando a média móvel de 21. Tá? Então, se você quer posição, baixa o prazo operacional aí, espera a virada da média móvel de 9, ou no diário, qualquer sinal, eu já penso que é uma entrada. No diário, realmente, não tem entrada agora, né? A tendência ainda é de baixa. Mas num prazo maior, os preços acabaram de encontrar um suporte muito forte. Então, mais uma vez, depende do teu prazo. Tá? Depende do teu prazo. Muito bem. O Marcelo Lira, Vlad, fantástico visão desse mês. Obrigado, Marcelo, que bom. Muito bem analisado, deve ter dado um trabalhão para fazer. Realmente, deu um trabalhão, tanto que eu disponibilizei o visão só hoje. Né? Eu normalmente costumo disponibilizar no primeiro dia útil do mês. Mas o setor mais curioso é o Imob. Difícil de fazer uma contagem de ondas, mas está dando uma ótima oportunidade de compra. Concordo. Tá? Então o Imob, para quem não sabe, é o índice do setor imobiliário. Tá? Aqui no gráfico diário acabou de fazer um pivô de alta, tá? Mas tem que afastar, se afasta, coloca um prazo maior. E olha o que esse papel que esse índice está fazendo. Deixa eu tirar aqui os estudos. Gráfico semanal fica mais fácil. A gente teve a formação de um suporte aqui em 415 pontos. Tá? Olhando para o lado esquerdo, a gente vê que há espaço para o mercado subir até este topo aqui do finalzinho do ano passado, que coincide com a mínima do primeiro semestre do ano passado. A gente pode traçar uma LTBzinha aqui e ver que a gente tem uma LTB a ser enfrentada em breve. No entanto, eu ia dizer que essa LTB a gente teria que investigar se ela já não teria sido rompida aqui no FR de 14. De fato ela não foi. Ó. Tá ali para ser, né? Mas não foi ainda. Então tem que ver como é que o mercado vai interagir. Tá? Mas vamos lá. Simetricamente, tá? A expectativa é de teste ali dos 500 pontos. Em relação a Elliott, nem sempre é fácil contar ondas, né? Nem sempre é fácil contar ondas. Tá? Mas vamos ver uma coisa. Pode ser, ok? Que isso aqui seja uma onda 1, que isso aqui seja uma onda 2, e que isso aqui seja uma onda 3, e que isso aqui seja uma onda 4, e que isso aqui seja uma onda 5. Se isso aqui for verdade, quer dizer que isso aqui pode ser uma onda A, B, C, que isso aqui teria sido uma onda B, e que agora estaria em curso uma onda C. É muito difícil pegar o final de uma onda C. É muito difícil fazer isso. Quem está com uma contagem bem simples nesse cenário é a Rapt, né? Mas é muito difícil pegar o barco aqui no começo, na saída
do Porto, né? Então eu concordo contigo. Não tá tão fácil assim fazer uma contagem, não. O Thiago Falcão mandou uma mensagem bastante legal aqui. Queria apenas elogiar o trabalho de todos vocês. Comecei como cliente esses dias, estou achando excelente toda a qualidade das análises e estrutura. Parabéns pelo Visão também. Valeu, Thiago. Muito obrigado pela mensagem. Esse tipo de incentivo nos deixa muito feliz, tá? Bom, pessoal, ficaram várias questões aqui, mas eu não posso seguir, porque senão a gente vai ficar aqui até até as 18 horas, né? Eu só vou fechar aqui com a questão do Wellington, que tem a ver com visão, né? Ele diz o seguinte, Vlad, na análise do dólar contra a moeda japonesa, né, o Yen, se diz que tem um advanced breakdown, mas ambas as linhas de referência são LTA. Logo não entendi a divergência. Digo isso pois tem interesse em comprar o Yen. Então, só queria saber o momento. Bom, então vamos voltar ali pro visão e vamos ver se por acaso não fiz cacaco. Pode ser que eu tenha errado alguma coisa, né? Vamos lá. Yen. Não, tá certo, ó. Ah, não. Sim, tá certo. Essa aqui é a LTA dos preços, e essa aqui é a LTA equivalente no indicador, que é FR de 14 períodos, tá? Ambas as linhas de tendência de alta. Sim, mas tá certo, você está confundindo, acho, Wellington, Advanced Breakdown com divergência. Uma coisa, outra coisa, tá? O Advanced Breakdown, o que é? É observar no IFR de 14 o rompimento da LTA, que equivale à LTA nos preços, entendeu? Então, o que isso quer dizer? Que essa LTA dos preços aqui, que no momento a relação, né, dólar e ien está testando, tende a ser perdida. Ou seja, o dólar tende a perder força frente à moeda japonesa. Tá? E se você quer comprar o ien, o ideal seria fazer a relação aqui do real contra o ien, né? E aí tentar fazer estudo em cima disso. Entendido? Mas aqui tá certinho, não tá errado não. Tá? Legal, pessoal. Deixa um abraço a todos. Estendi um pouquinho mais o comentário hoje, mas estava legal. O mercado fez movimentos importantes. Eu me despeço, deixo um abraço e até amanhã.